Paz do Senhor, queridos professores, sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids. Eu sou a Tia Jéssica, nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Aprender Mais dos primários de 6 a 8 anos. E nesse trimestre nós estamos estudando a temática Bíblia, o livro especial. E hoje nós estamos na lição de número 6, que tem por título A Bíblia nos ensina a não pecar. Vamos conhecer então qual é o versículo de memorização para memorizar da aula de hoje. A referência encontra-se no livro de Salmos 119:11, que diz: Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E nesse trimestre nós estamos utilizando essa nossa Bíblia ilustrativa para apresentar para as crianças os versículos. Então você vai mostrar para eles como se estivesse lendo, na nossa Bíblia interativa. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vai repetir várias vezes até que todos memorizem o versículo. E aqui também, na página 27, no planejando da aula, também tem aqui uma dica de memorização para fixar ou para memorizar. Objetivo: saber que a palavra de Deus nos ensina a ter uma vida reta e pura, longe do pecado. Então, para dinamizar essa questão, e deixar mais enfatizado do que nós vamos estudar na aula de hoje, eu trouxe essa caixinha, que é chamada a caixinha do perdão, a caixinha do coração limpo, da forma que você quiser tá utilizando. Porque nós, todos os dias, precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, reconhecer que somos pecadores e ressignificar a nossa vida para que nós não façamos mais aquilo que nos fez deixar o coração de Deus triste. Então, se é contra a palavra, se é contra a vontade de Deus, é pecado. Então eu tenho que todos os dias lutar contra a minha carne e deixar de lado aquilo que me afasta da presença do Senhor. Então como que a gente vai passar isso para as crianças? Então tem essa caixinha aqui, eu vou primeiro mostrar como que funciona a dinâmica e depois eu vou fazer para vocês. Tem essa caixinha aqui que eu fiz um furinho no topo da caixinha, nessa parte de cima. Aqui dentro ela tem um compartimento que eu colei nessa tampa da caixinha, que é um saco plástico. Você pode estar colando um saquinho transparente, e só na parte de cima. Perceba que ele tem essa abertura, porque quando eu colocar os corações aqui, ele precisa estar direitinho, mas depois eu preciso retirar. Então eu só colei na parte de cima, e aí os corações vão cair aqui dentro, os corações escuros, sujos, vamos dizer assim, vão cair aqui dentro desse compartimento do saquinho. E aqui no fundo nós temos os corações limpos, branquinhos, limpos, para simbolizar os corações brancos, limpos. Então, vai ficar aqui no fundinho. E aí, como que funciona? Vou fechar a caixinha, vou deixar o saquinho aqui aberto, direitinho. E pronto, tá fechado. E eu vou explicar para as crianças que o pecado, ele contamina o nosso coração, que o sangue de Jesus fez limpo. Quando ele morreu lá na cruz, ele morreu para que nós pudéssemos ser livres dos nossos pecados. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz, ele nos lavou, ele nos limpou. O sangue, normalmente, quando é em contato com um tecido ou com alguma coisa, ele mancha, ele deixa marca. Mas o sangue de Jesus é o único sangue que ele não suja, que ele limpa, porque ele lavou os nossos pecados. Então, quando a gente peca, a gente está automaticamente manchando o nosso coração, que outrora era limpo e agora está ficando contaminado, sujo. Então, se a gente fala palavrão, a gente está pecando, a gente está manchando o nosso coração. Se a gente desobedece o pai, a mãe, o pastor, a professora, a gente está colocando na nossa caixinha aqui do nosso coração o pecado, está deixando entrar. E aí você vai falando vários exemplos e vai colocando aqui dentro da caixinha os corações escuros, Mas quando Jesus ele entra na nossa vida, ele nos transforma por completo. E quando a gente se arrepende, que a gente ora, que a gente se arrepende de verdade, que a gente não faz mais aquilo que outrora deixava o coração de Deus triste, quando a gente muda a nossa prática de vida, o nosso estilo de vida, uma transformação acontece. E o nosso coração, que antes era sujo, agora ele passa a ser limpo.
Então essa é a dinâmica da caixinha. Claro, você não vai mostrar para as crianças do saco, isso que eu mostrei para vocês antes. Você vai só fazer essa dinâmica e os corações que forem entrando, né, sujos, vão sair limpos, porque quando a gente encontra com a palavra de Deus, a gente é confrontado. E esse confrontamento provoca uma transformação. E é essa transformação que a gente tem que buscar todos os dias, para a gente manter o nosso coração sempre limpo. E como que a gente faz para fazer isso? Através da palavra, porque é a palavra que nos ensina a não pecar. Então essa dinâmica tem tudo a ver, né, com o título da lição. É algo simples, mas que você pode reproduzir facilmente e vai ter um efeito muito legal aí juntamente com a turminha. Você pode estar fazendo essa dinâmica tanto no início quanto no final, e aí você vê o melhor momento de aplicar, porque ela casa direitinho com o objetivo. Saber que a palavra de Deus nos ensina a ter uma vida reta e pura longe do pecado. Então, vamos conhecer agora o encarte da aula de hoje, tanto visual A, tanto visual B, essa ferramenta que você adquire com o kit da revista e vai estar apresentando para as crianças quando for contar a história. E hoje nós vamos falar sobre um rei, vou colocar nossa caixinha aqui, sobre um rei que no início do seu reinado, ele até teve bons momentos, ele até foi obediente à voz do Senhor. Mas depois ele se deixou levar, né, por coisas da carne, por situações, e ele passou a desagradar o Senhor, a ponto do reinado dele ser rejeitado pelo Senhor. E aí Deus decide retirar Saul e agora ungir um novo rei que fosse segundo o seu coração. E esse rei foi Davi. Então, esses dois reis que são mencionados na história de hoje, Saul e Davi, foram confeccionados nesses instrumentos não por acaso. Por quê? Saul foi feito numa pazinha, né, como se fosse uma pazinha de lixo. E aí o que você vai dizer? Que Saul, em determinado momento, ele só deixou depositar no seu coração coisas que desagradavam o Senhor. E as suas atitudes não foram aprovadas por ele. Então, Saul ficou com um depósito de lixo. Agora Davi não. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E é por isso que Davi era uma vassourinha, para varrer, para limpar toda a sujeira, né? Essa vassourinha era feita para limpar a sujeira. Então, Davi, a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então, Deus se agradou de Davi e por isso que ele foi ungido a rei no lugar de Saul. Então, esses dois comparativos também para você contextualizar aí com toda a história, que faz todo um sentido. Então, o rei Pazinha e o rei Vassourinha, Saul e Davi. Combinado? Então, aqui nós temos os dois reis para você dinamizar e contextualizar com a história de hoje. Na revista, na página 29, tem atividade extra, brincando e aprendendo, e também a arte presente. Então você vai ver aqui os materiais, o que você vai precisar utilizar, qual brincadeira, o que você tem que fazer. E tudo isso você precisa planejar sua aula com antecedência, para que você tenha os materiais em mãos, para que você organize tudo que você vai precisar, para que você monte os recursos, para que a sua aula seja dinâmica, atrativa, né? E que as crianças sintam-se bem em estar ali com você, aprendendo a palavra de Deus. E por falar em revista, se não possui a sua, entre em contato com o comercial da Editora Betel ou aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece no cantinho do vídeo. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e seu comentário. Agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Aprender Mais. A paz do Senhor e fiquem com Deus!